Márcio Milan, vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, já está aqui conectado com a gente. Com o seu bolso, informação do consumo dos lares brasileiros. A Abras fez essa pesquisa, faz esse levantamento e traz esses dados para a gente. A gente queria agradecer mais uma vez a assessoria e também a disponibilidade do Márcio Milan. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito bom dia, Márcio. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Prazer agora de manhã falar com vocês. Muito legal. A gente aqui, o nosso jornal é um jornal livre de comentários e opiniões. A gente estava em debates aqui com as notícias nacionais, até meu colega de bancada falou, o Márcio chegou caindo num assunto quente, mas não vamos colocar o senhor nessa roda de discussão nossa aqui das notícias do Executivo, do Judiciário também do nosso país, porque o assunto que você traz é um assunto também muito importante para o nosso dia a dia, como eu estava falando, que se refere ao consumo das famílias, ao preço dos alimentos. A gente quer saber, Márcio, o que foi verificado pela Abras em relação ao nosso consumo, a detenção também do salário nosso para alimentação, né? O que o brasileiro vem destinando, a maior parte, acredito eu. E quais são esses dados aí desse último levantamento que a Abras trouxe? Bom, Carol, satisfação trazer essas informações, né? Principalmente nesse momento aí que você comentou, mas acho que são 3 aspectos que é importante a gente pontuar. Acho que o primeiro, a gente precisa reconhecer todo o esforço, né, que o governo vem fazendo com relação às transferências de rendas, né? Que é uma Bolsa Família, e não só a questão da Bolsa Família, mas também a manutenção do auxílio gás e também as antecipações que foram feitas aos aposentados, né, que foi a antecipação do 13º salário. E atribuído a isso, a gente tem mais 2 fatores que a gente conseguiu medir, que foi o aumento real do salário mínimo, né? Teve um primeiro aumento, depois teve um complemento, e isso tem trazido um fator positivo. E também o aumento que teve aí ao funcionalismo público. Então, tudo isso tem feito com que os consumidores, eles tenham a previsibilidade daquilo que ele vai receber, do valor que vai receber e quando vai receber, né? Isso é um dos pontos que tem feito com que o consumo mantenha em crescimento. O outro ponto é a questão da empregabilidade, né? Nós, até o mês de julho, nós registramos aí um dos menores desempregos quando a gente analisa o ano como um todo. Esse é o segundo fator. E o terceiro fator é o fator que tem trazido aí a queda dos principais alimentos que compõem a cesta aí da população. Então, nós tivemos aí a queda significativa da batata, do feijão, do tomate, do leite longa-vida, dos ovos, né? E principalmente, Carol, uma conjunção de baixas nas proteínas. Nós tivemos baixa no frango, na carne dianteiro, no traseiro, na carne suína e principalmente nos ovos, que vinha com aumento, né? Então, isso tem feito com que o consumidor também aumente as quantidades de itens de cesta que ele colocava no carrinho. Porque como esses produtos abaixaram o preço, ele pôde ampliar a quantidade de itens, e aí a gente vê também uma concentração, principalmente na carne bovina. A gente pode vislumbrar aí uma expectativa de contínua queda do preço dos alimentos, Márcio? Ainda depende muito, não dá para falar por enquanto se vai continuar caindo os preços dos alimentos, e os supermercados, eles têm um compromisso de fazer esse repasse, né, para o consumidor. Então, Carol, você colocou um ponto importante, porque quando o supermercado, no fundo, e hoje aqui no Brasil é muito pulverizado, diferente de outros países do mundo. Pra você ter uma ideia, 1.192 empresas para fazer 72% do volume de faturamento aí dos supermercados.
diferentemente de outros países, em que tem países que 3, 4 empresas fazem 80% do volume do faturamento. Então, acho que isso é um ponto e faz com que a competição ela seja muito intensa, né? E um ponto também que eu acho que a gente poderia colocar, Carol, é que com a pandemia o consumidor ele passou, né, por uma necessidade de fazer pesquisas e se abastecer de uma forma utilizando um pouco da tecnologia, utilizando do e-commerce, né, da delivery, assim por diante. E ele passou a pesquisar mais. Por quê? Porque ele encontrou uma facilidade nessas tecnologias para buscar os preços, né? E aí, quando você olha um pouco mais adiante, você ainda vê que nos próximos meses tem tendência de baixas de produtos. Porém, um dos pontos que nos alertou foi a questão climática, né? Esses movimentos que nós estamos tendo aí de alto calor de um lado e também do outro lado a gente tem essas questões ocorridas lá de chuvas e enchentes lá no sul, é uma questão de atenção. Mas um dado ainda positivo é que o IPCA 15, que saiu 2 dias atrás, ele ainda traz uma redução nos preços do alimento de 0,77. Então, para o mês de setembro e outubro, a gente tem uma queda nos alimentos garantida. Ô Márcio, o setor supermercadista brasileiro está se tornando cada vez mais atraente ao investidor externo. Existem algumas redes de outros países investindo no Brasil. Uma delas abre loja quase que todos os dias, por exemplo, na cidade de São Paulo, em pontos diferentes. Esse setor é atrativo também para o investidor externo e isso mostra um pouco dessa melhora que você apontou na nossa economia e na possibilidade de consumo dos lares brasileiros? Sim, olha, é outro aspecto que traz aí para, vamos dizer assim, os canais, né, de distribuição, mas essa rede aí que você mencionou é uma rede que ela está trazendo a conveniência, quer dizer, são lojas menores e onde elas ficam em locais onde há um trânsito de população muito pedestre, vamos dizer, que é hoje o consumidor, ele aprendeu também com a pandemia, a questão dele se utilizar para fazer os seus abastecimentos, as suas necessidades, o que está muito próximo em algum momento, ou da sua casa ou do seu trabalho. Então, esses mini mercados, né, que estão chegando aí, é uma tendência de crescimento, e aí tem as redes nacionais também aqui, que são multinacionais, que são os casos aí da própria rede Carrefour, desculpa eu estar mencionando, mas é importante, como também a rede do próprio Grupo Pão de Açúcar, como outras redes menores, elas estão intensificando a abertura desse tipo de lojas menores. E do outro lado, você tem a abertura dos atacarejos, que são lojas maiores e que têm um preço menor. Então, o consumidor ele está transitando mais nesses canais, quer dizer, ora ele vai no atacarejo, ora ele vai numa loja de conveniência. E isso, de uma certa forma, acirra ainda mais a competição entre as empresas, e é bom para o consumidor. E neste momento, ainda só nessa linha de novos investimentos, neste momento, como a Abras tem analisado a abertura de novas lojas? Porque, por exemplo, aqui em Guaratinguetá, nós temos aí em torno de 120 mil habitantes e vamos ter 2 novas lojas. Expansão de 2 redes, até né? o ano que vem. Então, e lojas grandes, assim, não são supermercados pequenos. E qual é o momento hoje para a expansão também das lojas? É positivo ou isso faz parte apenas de uma estratégia de algumas marcas? Não, isso é positivo. Olha, eu vou trazer um número aqui, que de janeiro a setembro nós tivemos 482 novas lojas inauguradas e reformadas a nível do Brasil. Isso é positivo. O ano passado, o setor investiu mais de 30 bilhões em novas lojas. Quando a gente faz essa separação, também para você aí, Carol, e os demais colegas que estão aqui, a gente teve 228 novas lojas
E dentro dessas novas lojas, nós tivemos 137 supermercados e 91 atacarejos, que são aquelas lojas maiores. E 254 novas lojas foram reinauguradas ou foram readaptadas e transformadas para atender melhor o consumidor. E tem um ponto também que o segundo semestre ele se caracteriza por um aumento maior de número de lojas. Então, se até setembro foram 482, nós temos uma previsão de chegar aí até o final do ano em torno de quase mais 800 novas lojas. E aí nós estamos falando a nível Brasil de encerrar o ano de mais de 96 mil lojas espalhadas, entendeu? É verdade. Tem dois aspectos também, né, Márcio? Dois pontos que acho que preocupam um pouco. É a questão da reforma tributária, né, que pode elevar o custo da cesta básica, que ainda não está se definido ainda no nosso Congresso. E também a questão dos hortifrutis, né? Porque as pessoas às vezes têm que entender que o que influencia bastante no preço dos alimentos, além dos fatores climáticos e outros, é também a questão do aumento dos combustíveis. Essa oscilação do preço dos combustíveis influencia também nos hortifrutis granjeiros, que pode ser que tem um reajuste diferenciado. Teve um reajuste já agora em setembro, a gente está encerrando setembro, né? Olha, outro ponto, né? Você vê que hoje grande parte aí da logística, né, é feita através do transporte rodoviário, principalmente a utilização aí do diesel. E o diesel, como você comentou, teve um aumento de mais de 26%. E aí, naturalmente, que ele tem influências diferentes de acordo com cada cadeia de abastecimentos. No caso, por exemplo, de frutas, legumes e verduras que você mencionou, ele recebeu o primeiro impacto. E quando a gente analisa esse preço, esse valor de 26,5% de um aumento no combustível, ele interferiu no custo operacional dos produtores desse tipo de produto em 5%. Ou seja, o custo operacional para produzir esses alimentos, o combustível pesa 50%. E no custo final desses produtos representou 5%. Então, essa é uma atenção também que isto pode interferir. Porém, a gente vê também a adoção de tecnologias no campo, e isso tem feito também que os produtos sejam mais competitivos aí no mercado. Ô Márcio, a gente está se caminhando aqui para o final do nosso jornal, do nosso bate-papo. Queria que você falasse, por gentileza, quais são os canais hoje que vocês têm de forma direta mesmo com o governo federal ou com algum ministério para levar as demandas da Abras, do setor, para trazer ou para sugerir melhorias também. Afinal de contas, nós estamos falando, e você trouxe esse dado, a gente pode bater aí 96 mil pontos de venda. O número de trabalhadores são milhões ligados a esse setor. E a gente está falando do abastecimento dos lares do nosso brasileiros. País, né? Existe um canal direto com o governo ou com algum ministério? Vocês conseguem manter essa voz ativa? E o governo tem sido receptivo a vocês? Olha, muito importante. Mesmo que a gente estoure um pouquinho o tempo aqui, eu acho que é importante a gente trazer esse assunto que você trouxe aí. Essa é muito relevante, essa posição, né? Só queria trazer um número para realmente reforçar a importância. Hoje, 87,2% de tudo que é consumido nos lares brasileiros pela população passa pelo supermercado. E nós temos construído um canal junto ao governo, através de uma frente parlamentar que nós temos em Brasília, que é o comércio, a frente parlamentar do comércio, serviço e empreendedorismo, que a gente procura semanalmente, às quartas-feiras, ter um diálogo com esses deputados e senadores, trazendo essas pautas para um debate, mas um debate transparente, onde a gente possa colocar, e sempre tendo em vista o seguinte: toda demanda que nós levamos ao Congresso Nacional, ao governo, olhando o consumidor final. Então, eu vi que a colega aqui, a Carol, falou da reforma tributária, talvez não vai dar tempo da gente entrar nessa pauta. Podemos falar em um outro momento. Sim. Até porque eu acho que a grande conquista do povo brasileiro foi ter uma cesta básica isenta de impostos. Tem outras questões pela frente, mas a nossa grande interlocução hoje está com o Ministério da Fazenda. Tá.
a gente tem uma interlocução boa com o Ministério, sem falar do Congresso, e onde a gente consegue levar essas pautas, né? Para poder mostrar para o governo a importância dessa alimentação saudável para a população brasileira. E o governo tem sido receptivo a vocês? Tem sido receptivo, né? Eu acho que em alguns momentos mais, outros menos. O próprio vice-presidente da República, que sempre esteve muito próximo do setor, quando ele era governador pelo estado de São Paulo, ele tem nos recebido periodicamente, onde a gente tem trazido essas pautas aí da reforma, da questão da nutrição, né, dos produtos da cesta básica, dessa discussão agora, por exemplo, aí do crédito rotativo, né, verdade, do parcelamento, enfim. Então são pautas e a gente sempre está aqui à disposição de vocês para tratar esses assuntos aí. Ótimo. Muito bom, Márcio. Queria agradecer muito a disponibilidade. O Márcio, que é vice-presidente institucional da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras.